Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Nesse momento, convido você a orar comigo para abrirmos a palavra de Deus e estudarmos mais um tema. Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, e vamos estudar um pouco mais um assunto muito importante. E pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos. Peço por mim e também por essa pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele é super interessante. Hoje vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Aí eu pergunto para você, alguma vez você já se sentiu mal por ter cometido algo errado? Você já sentiu o peso do pecado? Você alguma vez sentiu como se tivesse um fardo te oprimindo? E você se ajoelhou e pediu perdão a Deus e se levantou dali diferente? Levantou-se dali como se alguém tivesse pegado aquele fardo e tirado das suas costas? Isso é o que Jesus faz quando nos arrependemos de nossos pecados. Mas o interessante é que não acontece nada sobrenatural. Você não vê ninguém te dizendo que você foi perdoado. Você não ouve nenhuma voz. Geralmente não ouvimos. Mas nós sentimos uma paz que enche o nosso coração. Isso vem devido à fé. A fé que temos nas promessas de Deus. Mas o que é fé? A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a fé ela é necessária para a nossa vida. A Bíblia diz também que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Tiago, também fala que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé ela é algo necessário para o nosso crescimento espiritual. E sem fé, como eu já disse, é impossível agradar a Deus. Mas como que eu faço para desenvolver a fé? Quais são o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente fala assim, mas minha fé é tão pequena. Como que eu faço para desenvolver a fé? A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você buscar conhecimento de Deus, mais a sua fé vai ser fortalecida. Porque qual que é o fim da nossa fé? Para que serve a fé? A Bíblia fala que o fim da fé é a salvação da nossa alma. Porque sem fé nós não podemos ser salvos. Nós não vimos Jesus nascer nesse mundo, nós não vimos Jesus morrer por nós. Nós cremos porque está escrito e cremos pela fé. E essa fé nos traz paz. Que Deus possa desenvolver a fé em nosso coração a cada dia. Que ao nos arrependermos possamos ter a certeza que Deus nos ouve e que Deus nos perdoa. Mas tem algo interessante que eu quero falar com você. O que tem a ver fé com arrependimento e confissão? Né? Vamos analisar o que Jesus veio fazer nesse mundo. Lá em Romanos, capítulo 2, verso 4, o próprio Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, mas sim vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio nos chamar você e eu que somos pecadores. E o quanto somos pecadores? Você já parou para analisar quantos pecados você comete por dia? Se você fizesse uma soma, digamos que fosse 10 pecados por dia. Somando aí vezes 7, já dá uns 70 pecados. E se você for somando aí pelo mês, e depois pelo ano, e depois vezes a sua idade, quantos e quantos pecados nós cometemos? Entre pensamentos, intenção do coração, palavras, atitudes que tomamos e atitudes que deixamos de tomar, que seria uma bênção para alguém. Quantas coisas nós precisamos confessar a Deus? Quantas coisas nós precisamos nos arrepender? Quanto pecadores, o tanto que nós somos pecadores. E Jesus diz, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento.
Mas o que faz um pecador arrependido? Sabe, a Bíblia conta a história de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu um pecado horrível. Ele cometeu adultério, depois cometeu assassinato. Não diretamente, mas ele fez também, ao mandar, né? Ao propiciar uma situação em que o homem morreu. E Davi, quando ele reconheceu o seu pecado, que ele pediu perdão a Deus, ele escreveu aí o Salmo 32 e o Salmo 51, no qual ele confessa o pecado dele. Ele fala: suportei tristeza pelo meu pecado. Quando nos arrependemos, nós sentimos tristeza, porque o pecado ele nos oprime. Mas quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, o que ele faz? O que Deus faz com o nosso pecado? O que acontece quando nós confessamos o nosso pecado a Deus? A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos ler esse verso. Eu ainda não abri a minha Bíblia com vocês. Eu apenas falei aqui alguns versos, mas você pode abrir aí na sua casa, procurar esses versos e ler por você mesmo. É muito importante que você leia. Não que você apenas acredite no que eu estou te falando, mas que você vá nesses textos que eu estou falando aí. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz também, lá em Isaías 43, verso 25, Deus diz: eu mesmo que apago as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro. Deus não fica jogando na nossa cara aquilo que a gente fez. Ele nos perdoa, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos pecadores, que nós somos falhos. A nossa natureza, depois do pecado, ela se tornou corrompida e depravada a ponto de, quanto mais a gente sabe que é errado, mas às vezes nós acabamos caindo. E aí você fala: mas e aí? Eu já pedi perdão para Deus desse pecado, será que Deus vai me perdoar novamente? Eu já pedi tantas vezes perdão para Deus, até onde vai a misericórdia de Deus pela minha vida? E Satanás às vezes coloca na sua mente: Deus não te ama mais, você já pecou demais, já não há mais tempo para você. Olha aqui o que a Bíblia diz também em 1 João, agora no capítulo 2, verso 1. Olha o que Deus diz para você. Ele diz assim, ó: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Verso 2. Tudo que está escrito aqui, Deus fala: filhinhos, olha, tudo que está escrito aqui na Bíblia, eu escrevi para você não pecar. Mas se você pecar, lembra-se que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele morreu para te perdoar. Você pode hoje obter o alívio desse fardo pesado que você está carregando. Você pode obter a salvação. A Bíblia diz assim que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. O convite que Jesus faz para você hoje é: deixe o ímpio o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e volta-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, não espere você ficar perfeito para vir até Jesus. Venha hoje até Jesus, porque Ele te aceita você. Deus aceita você como você está, cheio de pecado como você está, porque Ele veio chamar pecadores. E Ele diz: filho, vem que eu sou rico em perdoar. Então, se você tem sentido Deus tocando em seu coração, eu convido você nesse momento, eu te desafio nesse momento a se colocar de joelhos, a confessar a Deus os seus pecados, a lembrar que Ele está disposto, que Ele está no santuário celestial intercedendo por você. Sabe, você é amado. Eu tenho dito isso para vocês. E isso é verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas não pega só como que Ele tem amado o mundo. Fala assim: Deus amou a mim de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele.
João 3, 16 e 17. Eu desafio você, quando terminar de assistir esse vídeo, a se ajoelhar, confessar os seus pecados a Deus. Sabe, não confessa os seus pecados por atacado. Ah, Deus perdoa todos os meus pecados. Nomeie, Senhor, me perdoa, Pai. Eu tenho cometido isso, tenho cometido aquilo, eu sou fraco, meu Deus, eu não tenho conseguido vencer. Seja sincero com Deus. Não espere você estar perfeito para vir a Cristo. Ele te aceita, Ele aceita você como você está, mas Ele jamais vai deixar você da mesma forma. Ele jamais vai deixar você da mesma forma, porque o desejo de Deus é que você seja parecido com Ele, que você seja parecida com Ele. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigada, Paizinho, por nos amar. Obrigada, Paizinho, por nos conceder o Teu Espírito Santo que ainda continua trabalhando em nosso coração. Nos ajude, Senhor. Às vezes nós estamos tão longe de Ti, eu não sei qual a situação dessa pessoa que me ouve nesse momento. Mas não deixe Satanás oprimi-la, Paizinho. Toque no coração dela para que ela possa ter o arrependimento, porque o arrependimento vem de Ti pela Tua bondade. Por isso eu coloco essa pessoa nas Tuas mãos e coloco a minha própria vida, Senhor, para que o Senhor faça em nós tanto querer como efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que nós possamos nos encontrar então no nosso próximo vídeo.